Pessoal, continuando nosso conteúdo aí, vamos falar da área do paralelogramo. Né? O paralelogramo é todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, certo? Então, não necessariamente os seus ângulos são de 90 graus. Então, por exemplo, isso aqui é um paralelogramo. Ó. Ele tem esse lado paralelo a esse lado e esse lado paralelo a esse lado, certo? Ele não é um retângulo porque não tem os ângulos de 90 graus. Né? A área do paralelogramo vai ser sempre a base vezes a altura, sempre base vezes a altura. Então, a questão da identificação da altura aí, beleza? A área do triângulo, ela surge disso aqui. Ó. Por quê? Porque quando você pega um paralelogramo e traça a diagonal, você divide ele em dois triângulos, certo? Dois triângulos iguais, congruentes, né? Então, a área do triângulo ela é metade da área do paralelogramo. Ó. Então, ela vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo ela surge daqui. Né? Ela é metade da área de um paralelogramo. Como a área do paralelogramo é a base vezes a altura, então eu divido ela por 2 para chegar na área de um triângulo aí. Né? Então, a área de um triângulo qualquer sempre vai ser base vezes a altura dividido por 2. Só que só tomar cuidado com a questão seguinte, ó. Por exemplo, se eu estou trabalhando com essa base B, a altura é a altura respectiva a ela. Então, sempre nessa perspectiva de trabalhar a altura relativa àquela base. Né? Então, o resultado não depende da base escolhida. Né? Porque sempre que eu estiver trabalhando base vezes a altura, dividido por 2, vai dar o mesmo resultado. Mas em relação a essa base, a altura é essa. Em relação a essa base, a altura é essa. Então, só tomar esse cuidado aí. Ó. Área do triângulo equilátero. Deixa eu colocar aqui o triângulo equilátero, só para vocês terem a noção do que eu estou falando. Então, tá aqui. Ó. Qual que é a área de um triângulo equilátero? Uma característica de um triângulo equilátero é que ele tem os lados iguais. Né? Então, eu chamei de L cada um dos lados do triângulo equilátero. Equilátero, ó. Equi quer dizer mesmo, então mesmo lado, mesmo tamanho de lado. Eu tracei essa altura H aqui e ela acabou dividindo esse lado em duas partes congruentes. Então eu chamei esse pedacinho aqui de L sobre 2 e esse pedacinho de L sobre 2. E observa que existe um triângulo retângulo aqui, ó, onde a hipotenusa é o L, tá aqui, a altura é o H, né, que é um cateto desse triângulo, e o outro cateto é o L sobre 2. Ó. Então, a gente tem um triângulo retângulo, que é esse triângulo A, vamos chamar aqui de AMC, ó, esse triângulo aqui. Ó. Fazendo o teorema de Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ó, certo? Então, vai ficar L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais, desenvolvendo isso aqui, vai ficar L ao quadrado sobre 4. Vou passar para o lado de cá, vai ficar assim, ó, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo aqui, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Então, a gente conclui que o H é igual a raiz disso aqui, ó. Ou seja, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a altura do triângulo equilátero. Então, qual que é a área? A área é base. A base aqui, que é a distância de B até C, é igual a L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, aqui vai ficar L ao quadrado raiz de 3 dividido por 2, dividido por 2. Na divisão de fração, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, isso aqui vai dar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área, essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Né? Então, a área de um triângulo equilátero, se você desenvolver ela aí nesses moldes que eu trabalhei aí, ó, você vai chegar nessa forma do L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, determinando, então, a área desse triângulo retângulo aí, beleza? Vou fazer mais alguns exemplos. Olha aí, ó, esse exemplo aí, ó, deixa eu colocar ele aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó, esse paralelogramo aqui, ó, então, o valor de AB é 4. Então, esse pedaço, essa parte de baixo aqui vale 4, certo? Esse valor de DB também é 4, porque AB é igual a DB, que é igual a CD, aqui em cima também é 4. E o AD é igual a metade de AB. Como aqui é 4, então aqui vai ser 2. Ó. Então, para fazer a área desse paralelogramo, eu preciso descobrir o valor dessa altura aqui, ó, que eu vou chamar de H. Lembrando que ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, vamos supor que aqui é M. Ó. De A até M eu vou chamar de X
E de M até B eu vou chamar de 4 menos x, uma vez que a distância de A até B vale 4, certo? Esse primeiro triângulo aqui é um triângulo retângulo que tem cateto igual a x e h e hipotenusa igual a 2. Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a 4, certo? Esse outro triângulo que eu chamei de 2 também é um triângulo retângulo, ó. E nele a gente tem cateto, cateto e hipotenusa. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa nele é 4, 4 ao quadrado é 16. Desenvolvendo isso aqui, ó, aqui vai ficar mais quadrado do primeiro, 16. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar menos 8x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado igual a 16. Ó. Vou fazer o seguinte, vou isolar o h ao quadrado aqui, vai ficar 4 menos x ao quadrado. Vou isolar o h ao quadrado aqui, ó. Esse x ao quadrado vai passar para lá menos x ao quadrado. Esse menos 8x vai passar para lá mais 8x. E esse 16 vai passar para lá menos 16, com 16 que já tem lá vai cancelar. Então, h ao quadrado é igual a isso, h ao quadrado é igual a isso. Então, igualar os dois, ó. 4 menos x ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais 8x. Né? Esse menos x ao quadrado com esse menos x ao quadrado cancela. Então, 8x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 8, que é a mesma coisa que meio. Então, o valor de x é meio. Vou descobrir, então, aqui, ó, o valor de h ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Como x ao quadrado é meio, meio ao quadrado vai ficar 1 quarto. Ó. Então, h ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 15 sobre 16. Então, o valor do h vai ser raiz de 15 sobre raiz de 16, que é 4. Então, esse é o valor da altura. A área do paralelograma vai ser base, então aqui, ó, de A até B vale 4, vezes a altura, que é raiz de 15 sobre 4, que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Cancela esse com esse, então vai dar raiz de 15, né? Aqui não falou, aqui, ó, centímetros quadrados, então raiz de 15 centímetros quadrados, o valor dessa área do paralelograma aí, beleza? Exercício aí, ó, vamos determinar o valor do quadrado ABDE. Então, para descobrir o valor dessa área do quadrado ABDE, que é essa área aqui de baixo aqui, ó, como é um quadrado de lado x, eu tenho que descobrir o valor de x. E a área dele vai ser x ao quadrado, ó, certo? Só que se aqui é x, aqui também é x, ó. Então, aqui em cima eu tenho um triângulo retângulo, que o cateto é 8, x e a hipotenusa é 17. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado, ou seja, 17 vezes 17 vai dar 289, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, 64, menos cateto ao quadrado, que é, mais cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, fiz hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 64 passa para cá como menos 64, aí fica 289 menos 64 vai dar x ao quadrado igual a 225. Você nem precisa calcular o valor de x, porque eu quero a área do quadrado, ó. E a área do quadrado é igual a x ao quadrado. Eu já sei que x ao quadrado é igual a 225, então a resposta é 225. Unidade de área, porque eu não sei se é metro, centímetro, o que é, então deixa 225 unidades de área aí.